Olá a todos, sejam bem-vindos à palestra sobre o controle de aptidão física, ou melhor falando, a importância da preparação física e do treinamento para o árbitro de basquete, onde a ideia é mostrar o quanto é importante manter-se bem preparado fisicamente, o quanto a preparação física é um diferencial para o árbitro, e hoje um árbitro mal condicionado não terá sucesso, e isso é fato. Então, dentro disso, a gente tem o controle de aptidão física, que é o órgão ou o departamento que trabalha a fim de melhorar cada vez mais o resultado dos árbitros nas competições, nos jogos, e a preparação física está totalmente ligada a um bom desempenho do árbitro. Então, dando início à nossa palestra, meu nome é Ramiro Marques Inchauspe. Hoje eu trabalho na Confederação Brasileira de Basquete e na Federação Internacional de Basquete como coordenador de aptidão física. Eu sou fisioterapeuta, sou profissional de educação física, mais especificamente preparador físico. Tenho uma formação de pós-graduação, especialidades em fisioterapia desportiva e treinamento esportivo, mestre em nutrição e alimentos e ciências médicas e estudante de doutorado em ciências da reabilitação, o que me facilitou muito trabalhar com arbitragem e hoje conseguir desenvolver esse trabalho que a Confederação, a FIBA desenvolvem e eu consegui me inserir, é o fato de eu já trabalhar como árbitro. Eu sou árbitro internacional FIBA, atuo também no basquete brasileiro dentro das competições nacionais e do NBB, e isso me facilitou muito por conhecer o árbitro de basquete, por conhecer as demandas e saber o que era importante de nós trabalharmos. Então, o tema da nossa palestra de hoje é a preparação física e o condicionamento físico do árbitro de basquete. Óbvio que a gente tem fatores de prevenção de lesões, temos fatores psicológicos e fatores nutricionais que estão totalmente ligados. Então, é um ecossistema, uma coisa tem que estar ligada à outra. Se uma dessas coisas falhar, provavelmente a gente vai ter problemas aí no caminho, mas se todas estiverem trabalhadas, nós estivermos concentrados em trabalhar cada uma delas, tudo vai ocorrer bem e tudo vai ocorrer ao natural. Então, se a gente pensar, o que o jogo de basquete necessita? Ele necessita de movimentos de explosão, de sprints ou de arranques rápidos em situações de contra-ataque. Ele necessita de um condicionamento cardiovascular para aguentar todo o jogo bem elevado. Ele necessita concentração, ele necessita força, ele necessita uma capacidade de flexibilidade, de mobilidade articular. Então, são muitas as demandas hoje do jogo de basquete, principalmente com a evolução do basquete. Hoje os jogadores estão extremamente físicos, extremamente fortes, rápidos, e os jogadores têm uma grande vantagem, eles conseguem fazer muitas trocas durante o jogo, coisa que a arbitragem não consegue. Então, é muito importante que a gente trabalhe essas capacidades para que durante o jogo a gente não tenha perda de jogadas, de lances, e assim desenvolvendo o melhor trabalho possível. Então, aqui eu trago algumas capacidades que estão presentes dentro do árbitro, e o árbitro precisa trabalhá-las, ou de forma geral, algumas de forma mais específicas, que é a potência, a agilidade, o equilíbrio, a linguagem corporal, que está muito presente dentro da arbitragem, dentro da figura do árbitro, a flexibilidade, a resistência, a força, a velocidade, o tempo de reação para conseguir fazer um contra-ataque, chegar na posição, respirar e tomar a decisão, a coordenação motora, a coordenação para não cair na quadra, a mobilidade articular para a gente prevenir lesões e também a propriocepção, que é outro fator que vai ajudar muito na prevenção de lesões e assim mantendo o árbitro por muito mais tempo no trabalho, na sua prática, enfim. Aqui são alguns dados sobre o estresse fisiológico dos árbitros durante as competições. Então, um árbitro ele pode correr de 4 a 5 quilômetros por jogo, chegando a uma média de 30 sprints a mais de 20 quilômetros por hora, normalmente em situações de contra-ataque. Uma frequência cardíaca mais ou menos em 85%, sendo em alguns casos passando de 90%. Uma média entre 75% e 90% é a frequência cardíaca máxima dos árbitros.
Então, é considerado um exercício de alta intensidade. A gente vê aí treinamentos que talvez não cheguem a essa demanda e um gasto calórico entre 900 e 2.000 calorias. Óbvio que isso vai depender muito de cada pessoa. Então, continuando, aqui eu trago alguns tipos de treinamento que devem fazer parte do plano da programação do árbitro de basquete: treinamento de força, treinamento de prevenção de lesões, como mobilidade articular, flexibilidade, propriocepção, treinamento geral metabólico, treinamento cardiovascular, treinamento específico, que pode conter o treinamento neurocognitivo, o treinamento postural, o trabalho de pés, que se fala muito, mudanças de direções, sprints, aceleração, desacelerações, frenagem, que é importantíssimo para evitar lesões, e uma parte muito importante, que é o recovery e a recuperação desses árbitros depois das atividades. Também é interessante que os árbitros realizem uma avaliação física para se conhecer melhor e assim definirem o melhor plano de treinamento, a melhor programação para tal competição ou para tal período. O teste físico, que é uma exigência da Federação Internacional e da Confederação Nacional para que os árbitros estejam aptos a apitar, e trabalhar também os pilares do treinamento, que é a mobilidade, a flexibilidade e o core, e assim vamos construir um corpo forte e evitar lesões. Então, aqui a gente tem a avaliação física, que pode ser feita a partir de uma análise de bioimpedância, onde vai dar um percentual de gordura, um índice de massa muscular. Então, é importante que o árbitro busque referências sobre esse percentual de gordura. Então, de árbitros até 30 anos, recomendados da FIBA até 20% de gordura, e para mulheres 22%, e até 40 anos para mulheres 24% e para homens 22%. Também pode ser feito através de uma análise de dobras cutâneas, vai depender muito do profissional que vai avaliar vocês, mas é bem importante realizar uma avaliação física para conhecer melhor o seu corpo, conhecer melhor os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aqui eu trago o teste físico dos árbitros, então é o BIP test, o teste que a gente conhece como vai e vem. Então é importante conhecer o teste, é mais importante ainda treinar o teste. Muitos árbitros deixam para treinar o teste semanas antes de uma competição, o que é totalmente errado. O teste tem que estar dentro da programação de treinamento do árbitro. Pelo menos uma vez a cada 15 dias tem que realizar o teste, justamente para, quando precisar realizar de uma maneira válida, não ter surpresas. E, principalmente, não parar quando atingir o resultado que necessita, e sim continuar para cada vez trabalhar mais essa resistência cardiovascular e conhecer o teste, que é fundamental. Então, os pilares do treinamento: mobilidade articular, trabalho do core, trabalho de estabilização central e a flexibilidade, que é o que vai garantir uma boa base de sustentação para o árbitro. Então, primeiro momento, trabalhar esses 3 fatores, onde vai ter uma estrutura forte para suportar os outros treinamentos. Treinamento de força, que é importantíssimo para a postura, para a prevenção de lesões. Então, músculo forte, articulação protegida. Hoje a gente não vê mais aquele árbitro barrigudo, aquele árbitro gordo. Então, hoje a FIBA e a Confederação Brasileira já buscam um biotipo de árbitro atlético. O árbitro precisa ser um atlético, e o trabalho de fortalecimento muscular é fundamental. E não confundam fortalecimento muscular com hipertrofia, ok? O treinamento de prevenção de lesões, então o treinamento de mobilidade articular, de flexibilidade, também o treinamento proprioceptivo, o treinamento pliométrico. A propriocepção é uma capacidade funcional do corpo de ter uma reação contra os mecanismos de lesão. Então, a gente vai ter um desequilíbrio, por exemplo, do tornozelo, como a gente já treinou aquilo normalmente em superfícies instáveis, nosso corpo já tende a reagir de uma maneira melhor, evitando que a gente se lesione. Uma ótima forma de trabalhar esse sistema muscular, esse sistema neuromuscular, é trabalhando com os movimentos pliométricos e proprioceptivos. Então, a gente consegue trabalhar força, trabalhar potência e também trabalhar a propriocepção. O treinamento geral, que é fundamental para o árbitro de basquete,
por muito tempo só ele era feito, então o árbitro apenas fazia corridas esporádicas. Hoje o treinamento de corrida ele está inserido e ele tem que ser um treinamento progressivo. E quando eu falo em progressivo, não é só aumentar tempo, pode ser aumentar a velocidade, diminuir o pace, tem vários fatores que envolvem a progressão da corrida. Também a gente pode falar de outros tipos de treinamento geral, como a bicicleta, como o remo seco, e adaptar ao que você gosta mais, sabe? Então, eu não gosto de correr, por exemplo, eu gosto muito de fazer remo, de fazer bike, são exercícios aeróbicos que eu tenho um prazer maior em fazer e eu treino o teste sempre. Então, é bem importante treinar o teste, principalmente quem não corre. Treinamento específico, então, o treinamento de coordenação, treinamento de sprints, treinamento de mudança de direções, treinamento de chegada na linha de fundo. Então, tudo isso é necessário o árbitro treinar, inclusive treinar as posições de saída para fazer um sprint, como eu devo fazer a rotação, como eu devo chegar, qual perna que deve ir na frente. Então, tudo isso é importante que o árbitro treine, principalmente essa corrida de contra-ataque, onde o árbitro precisa correr olhando para o lado, acompanhar a jogada. É bem importante treinar essas situações de contra-ataque, as situações de chegada na linha de fundo, quando acelerar, quando desacelerar, e o árbitro só tem para treinar mesmo é o jogo. Então eu sugiro sempre colocar dentro da sua rotina de treinamento essa parte do treinamento específico. A parte do recovery, então, hoje aqui a gente traz a parte das bandagens funcionais, a eletroterapia, o gelo, que é de fácil acesso. Então, sempre que possível, depois de um treinamento intenso, depois de um jogo, sentiu um incômodo, um desconforto, vá atrás de opções para trabalhar esse recovery. Então, o gelo é uma aplicação fácil ali, aplica o gelo local de 20 a 25 minutos, ele vai fazer uma vasoconstrição, então ele vai reduzir um pouco das fraturas, das microlesões, desculpem, que ocorrem durante o exercício. Então, isso é fácil, é de fácil acesso, assim, então é bem tranquilo de conseguir. Durante as competições, é interessante ter ciência que são competições duras, normalmente você vai passar uma semana fora de casa e que isso pode trazer um estresse, mas jamais a gente vai parar de realizar os treinamentos. Então, na pré-competição, vocês já devem ter tido acesso ao material, que é o Manual de Aptidão Física do Árbitro de Basquete da Confederação Brasileira de Basquete, onde tem um plano de treinamento de 12 semanas e todo árbitro deve fazer esse treinamento por 12 semanas antes da competição, onde incluem treinamentos gerais, treinamentos específicos, treinamento de força, treinamento proprioceptivo e o controle do teste físico. Então, durante as competições, nós, além dos jogos, realizamos o treinamento diário. Todas as manhãs a gente acorda cedo, ou vai correr, ou vai fazer um treinamento de força, ou vai fazer um treinamento específico, ou vai fazer um recovery na piscina. Isso tudo depende de como está o grupo, como está a competição, mas durante a competição a gente também trabalha, a gente também realiza o treinamento. Durante os jogos, já tem todo um protocolo pré-estabelecido de trabalho, de início de trabalho de aquecimento e mobilidade articular e flexibilidade dentro do vestiário. Depois, na quadra de jogo, é realizado um trabalho mais geral e específico. No intervalo de jogo, quando os árbitros retornam à quadra, é necessário realizar um reaquecimento para voltar aquele corpo à frequência cardíaca alta, para não chegar no jogo meio cansado, assim, porque normalmente quando acaba o primeiro tempo de jogo, o árbitro vai para o vestiário, senta e acaba baixando muito a frequência cardíaca, enquanto os jogadores vêm assim com uma capacidade muito grande no terceiro e quarto período de jogo, e é onde o árbitro não pode ter surpresas. E após o jogo, realizar o recover, o trabalho de alongamento, de liberação miofascial. Então aqui a gente tem alguns modelos de aquecimento, de trabalho de recovery pós-jogo. Então ali temos nessa primeira imagem a liberação miofascial, na segunda imagem um trabalho de aquecimento usando um super bend, na terceira imagem um trabalho de recuperação através da liberação miofascial. Aqui a gente tem o uso dos super bends e dos mini bends em quadra. Esse protocolo, além da FIBA utilizar, o NBB já utiliza com grande sucesso, tá muito legal. Esse gráfico eu trago justamente para
mostrar um pouco daquilo que eu acabei de falar. A gente vê ali o momento do aquecimento, um grande estímulo no primeiro tempo, aí os árbitros foram para o vestiário, não tiveram, sentaram provavelmente, e quando começou o terceiro período tiveram uma demanda muito grande de trabalho. Então, por isso que a gente pega tanto no pé, insiste tanto para fazer esse reaquecimento e não voltar frio para o terceiro período de jogo. Aqui tem outras maneiras de fazer o recovery. Ali a gente usou uma bacia de gelo, uma bacia de lixo para colocar o gelo. Na segunda foto a gente já tem uma piscina, que torna mais fácil, e o gelo local que eu já comentei anteriormente. Aqui a gente tem outras situações de recuperação muscular pós-jogo, alongamento, o rolinho manual de liberação miofascial e as próprias bandagens funcionais. Então, gostaria de agradecer a todos por me escutarem esse tempinho, entenderem, ou espero que vocês tenham entendido a importância da preparação física para o árbitro de basquete, a importância que o árbitro de basquete tem que dar para a preparação física, para o condicionamento físico, para os fatores associados, como a psicologia, a nutrição, o sono, a recuperação. Então, esse conjunto de fatores com certeza vai fazer você se tornar um árbitro muito melhor. E vamos dizer assim, a preparação física do árbitro é o básico que ele precisa estar lá para poder apitar através do teste de aptidão física. Agradeço a todos pela atenção e um grande abraço.